Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. O que fazer quando os filhos não querem estar com os pais e o divórcio não é só entre o casal, mas também com o progenitor? Este é o tema do Porque Sim Não é Resposta de hoje. Eduardo Sá, boa tarde. Este é um tema recorrente aqui. Recebemos mais um e-mail com uma história similar a tantas outras. Começa por haver um afastamento até que o filho ou a filha deixa de querer estar com o pai ou com a mãe. Quando estamos a falar de um rapaz de 16 anos, é o caso. É normal obrigá-lo a estar com o pai ou é preciso respeitar a vontade deste jovem? Olá, Judite. A maneira como põe as coisas coloca-me quase num dilema. A minha tentação, coisa que eu não vou fazer, Judite, era dizer sim, é normal nós obrigarmos. Mas eu tenho a noção de que é que são 16 anos e também tenho a noção que para se chegar a uma atitude destas, aparentemente irredutível, áspera, muito hostil, enfim, terão existido com toda a certeza muitos acontecimentozinhos, às vezes mais do que acontecimentozinhos, que depois geraram tudo isto. Evidentemente que eu fico sempre muito preocupado nestas circunstâncias, porque aquilo que me parece é que os pais, num primeiro momento, cedem quando não deviam ceder. Que uma criança, quando está meio zangada com o pai, pegando nas hipóteses mais frequentes, diga, não me apetece ir, porque o pai não tem um quarto para ela, porque o pai, de alguma forma, enfim, vai ficando ali meio acanhado, meio completamente triste por o filho não querer estar com ele e fica sem saber se há de forçar, se não há de, porque às vezes a mãe também não ajuda, verdade seja, etc. Eu percebo que às vezes se ceda uma vez, duas vezes, mas quando se começa a ceder muito, ou porque na próxima segunda-feira eu tenho um teste, ou porque no fim de semana eu tenho uma festa de uns amigos, e a minha tentação é sempre no sentido de dizer, por favor, não cedam, por mais que as razões sejam mais do que razoáveis, até que se instale uma rotina, não cedam, por favor, porque uma pessoa de cedência em cedência, quando dá conta, chegamos sempre a um patamar em que o filho pensa assim, olha, se o meu pai quisesse muito que eu estivesse com ele, se calhar não cedia tão facilmente e seria mais exigente, mais reivindicativo, se calhar mais imperativo na maneira de me querer ao pé dele. Quando as coisas chegam a um patamar destes, e um filho tem 16 anos, aí eu já fico muito preocupado, porque significa seguramente que houve ali, no entretanto, muitos episódios muito mal legendados, muitas oportunidades perdidas, mas eu continuo a dizer-lhe aquilo que ainda outro dia estávamos a referir em relação àquele episódio do Sr. Presidente da República. Eu acho que, independentemente dos pais, muitas vezes protagonizarem situações que não deviam protagonizar, ainda assim, eu acho que um pai tem a obrigação, de todas as formas, de perceber que, forrado de sensatez, com todo o bom senso, mas de uma forma clara e, sobretudo, muito explícita, tem a obrigação de gerir
uma questão destas para que à boleia de um afastamento não se abra uma fratura. O problema aqui é que, pelo que percebemos, era um pai ausente desde o início da separação. Em criança deixava-o com os avós, não ia assistir a um jogo ou um treino deste rapaz, alegou sempre falta de tempo e, portanto, será normal que este jovem se desapegue do pai. A questão é com que consequências para ele próprio. Trágicas, digo eu. Porque um pai não é um bem de segunda necessidade, um pai é um bem de primeira necessidade. Não vale a pena ter-se a ideia de que no final de contas se passa muito bem sem ele. Compreendo que haja muitos pais que tenham falhado sucessivamente em muitas circunstâncias em que não deviam tê-lo feito. Também é verdade que em muitos casais, de uma forma tácita, ou pelo menos ou assumida, o pai assume as despesas de quem tem que trabalhar mais, porque a mãe muitas vezes se reserva para um acompanhamento mais direto em relação aos filhos. Isto é, muitas vezes, um acordo tácito, mas que depois, quando se vai a ver, pode penalizar o pai em alguns aspectos, mas convenhamos, em relação aos jogos de futebol e outras coisas do género, tantas falhas juntas não podem ser, porque lá está, quando um pai se desculpa com o trabalho, está a dizer a um filho, olha, entre o trabalho e tu, o trabalho é mais importante. E que, em algumas circunstâncias, um pai esteja entre a espada e a parede e não possa, às vezes, nem ter a autonomia para fazer essas escolhas que todos nós entendemos, quando essas falhas são sucessivas, é uma tragédia. Agora, depois de se abrir uma fratura, como me parece que neste caso está pertinho de acontecer, eu depois vejo de coração apertadíssimo que seja muito difícil que isto se reverta. Seria preciso que um pai aí desse o seu melhor como pai e desse de uma forma sensata, persistente, clara, bondosa, sem ser com muitas cobranças à mistura, provas inequívocas que está a querer ser um outro pai. E aí a coisa conserta-se. Se não for assim, aos ditos, temos aqueles pais que passam anos sem falar com o filho e às vezes moram 2 ruas abaixo. São sempre situações muitíssimo terríveis. Complicadas, sim, terríveis. Eduardo, hoje ficamos por aqui, voltamos com mais um tema na próxima semana. Até lá, já sabe, escreva-nos para eduardosá@observador.pt e ouça-nos em podcast e também no site do Observador. Bom fim de semana, Eduardo, um grande abraço. Bom fim de semana também para si. E um beijinho. Muito beijinho. Obrigado. Até segunda. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.